Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, Vidas que nos Inspiram. É um pequeno momento biográfico lembrando alguém que acabou por servir para ser um exemplo, um padrão para nós no seu serviço ao Senhor Jesus. As cruzadas são um dos elementos que mais servem em termos históricos para acusar a Igreja de ter feito algo errado. E realmente as cruzadas são uma marca negativa na história da Igreja. Mas nem todos os crentes na época em que as cruzadas eram realizadas tinham a mesma atitude ou pensavam da mesma forma. Houve homens servos do Senhor que perceberam que a forma de poder alcançar os árabes e reconquistar o Médio Oriente ou o Norte de África não era através da força armada. Entre eles, um dos que mais se salientou foi um espanhol chamado Raimundo Lull, ou Lúlio. Raimundo Lull nasceu em 1232 numa família católica muito rica em Maiorca, poucos anos depois dos espanhóis terem reconquistado a ilha para a dominação cristã, digamos assim. Como jovem, ele serviu na corte de Aragão e nesta altura casou, teve filhos, mas apesar disso a sua vida era uma vida devassa. Ele tinha várias amantes, ele reconhecia que bebia demais, ele contou que gastava muito dinheiro em jogo e também ele ficou conhecido por ser um poeta, digamos, um indivíduo intelectual, mas que usava o seu intelecto não da melhor maneira, mas para, digamos, progredir na sua vida devassa. Com 30 anos de idade ele voltou a Maiorca e tem ali uma experiência marcante. Ele estava a compor um poema erótico quando tem uma visão impressionante, mística do Senhor Jesus. E esta visão se repetiu, ele teve 3 visões a respeito de Jesus que o marcaram de forma tão impressionante que ele se converteu de forma absoluta. É daqueles casos que nós não sabemos explicar muito bem. A sua conversão foi tal que ele realmente mudou radicalmente. Ele fez aquilo que se fazia naquele tempo, ou seja, ele ingressou num mosteiro. Ele separou dinheiro suficiente para sustentar a sua esposa e os seus filhos e o resto ele deu aos pobres e entregou-se então à vida monástica de oração, de jejum e de meditação. Foi nesta vida, digamos, internado num convento que ele tem uma nova visão. É uma visão, digamos, macedónica para ele, em que um jovem conversa com ele e diz: não percebes o quão egoísta é tu quereres viver a tua vida com Cristo fechado aqui neste local? Quando há tantas pessoas que não conhecem Jesus e que não sabem do Evangelho. E assim ele é despertado para o desejo missionário, para a visão missionária e particularmente para alcançar os árabes para o Senhor Jesus. É claro que seria um desafio muito grande de qualquer maneira, numa época em que a relação entre cristãos e árabes era a pior possível, porque era de oposição. A primeira coisa que Lull fez foi estudar o árabe e procurar compreender os aspectos da cultura. Lull desenvolveu algo extraordinário para aquela época, que foi o conceito de apologética. Ou seja, ele entendeu que para poder ganhar os corações dos muçulmanos era preciso muito mais do que apenas chegar e anunciar Jesus. Era preciso ter argumentos, era preciso ter uma lógica filosófica que pudesse convencê-los de que o cristianismo era verdade e superior àquilo que era a fé islâmica. Ele reconheceu que havia grandes pensadores dentro da teologia islâmica e que era preciso conhecer estes pensamentos e responder a eles com o mesmo nível de capacidade intelectual e teológica. Isto levou Lull a desenvolver o seu pensamento e a escrever livros sobre a matéria. Atenção, estamos a falar do século XIII e este homem escreveu cerca de 60 volumes que cursaram desde poesia, a teologia, a apologética cristã. Ele então entendeu que o mosteiro seria um dos pontos centrais da expansão deste tipo de trabalho. Conseguiu em 1276 recursos e autorização do rei Jaime II para então ter o seu primeiro mosteiro ali em Maiorca com 13 monges. Dentro do currículo que estavam a estudar, eles tinham que estudar o árabe, tinham que estudar o hebraico, o grego e o siríaco. Eles tinham que estudar teologia muçulmana, história do Islão e geografia. Era um currículo muito diferente. Atenção, extremamente avançado. Ele queria que estas pessoas fossem capazes de dominar o conhecimento da história, da cultura e da forma de pensar dos povos que eles queriam alcançar. É claro que Lull não queria apenas ficar na teoria. Ele então partiu para viagens missionárias para tentar alcançar estes povos a quem ele queria. A primeira delas aconteceu na Tunísia, na cidade de Búgia, onde ele primeiro se apresentou às autoridades religiosas e muçulmanas pedindo um debate público. Este debate aconteceu, algumas pessoas ficaram impressionadas com aquilo que ele defendeu, os seus argumentos, mas a verdade é que ele acabou sendo preso
e foi apedrejado, e depois disto ainda acabou por viver ali, digamos, escondido na cidade até conseguir escapar e voltar à Europa. Era realmente um desafio muito grande. Lul gastou então o seu tempo não somente naquele mosteiro / escola que ele tinha preparado, mas visitando várias cidades. Ele tinha uma capacidade, não é? E tinha uma formação da nobreza que o permitia chegar junto das pessoas do mais alto nível. Ele contactou com vários papas, com várias autoridades, com reis, tentando levar esta ideia da formação de mosteiros e escolas para o treinamento de monges que pudessem ser missionários no mundo muçulmano. Em Roma ele não foi bem recebido porque, na verdade, era interesse político dos papas as cruzadas e o combate contra os muçulmanos em termos armados. Mas ele foi acabando por conseguir aqui e ali alguma audiência, digamos assim, e pessoas que pudessem entender a necessidade daquilo que estava a ser dito. Sobretudo, havia aqui o entendimento de que a forma de poder ganhar os muçulmanos para Cristo seria através de um argumento bastante lógico e, por outro lado, de uma vida de sacrifício. Lul tinha no seu coração aquilo que era o princípio da época, ou seja, o desejo do martírio. E numa época em que havia ainda muitos mártires no mundo cristão, este era um desejo que estava no seu coração. Com 65 anos ele volta ao mundo muçulmano, desta vez na Argélia. Novamente ele faz um desafio público de debate pela sua fé, a coisa corre bastante má e ele acaba por ser preso e fica preso durante 6 meses antes de ser finalmente liberto e conseguir regressar à Europa. Novamente ele continua a investir na formação e na preparação de pessoas e de missionários para alcançar os muçulmanos. E este desafio se estende ao longo de todos os anos da sua vida e ele viveu bastante. Finalmente, com mais de 80 anos, em 1314, ele faz uma nova visita a Búgia, na Tunísia, onde a sua pregação dá alguns resultados. Ele consegue ganhar algumas pessoas para Cristo e inicia uma igreja subterrânea, não é? Como seria possível naquele tempo. Ou seja, eles não podiam expor-se e mostrar que tinham-se convertido, mas estes muçulmanos estavam, digamos, escondidos. Eles continuavam publicamente como se fossem muçulmanos, mas eles tinham-se convertido a Jesus e recebiam alguma ajuda do Lul. Ele voltou no ano seguinte para estar com este grupo e manteve as reuniões em secreto, porque era como era possível fazer. Mas a verdade é que o seu coração ardia pelo desejo de poder dizer às pessoas a respeito de Cristo. Atenção, ele tinha mais de 80 anos. Esta visita foi aquela em que ele acabou por receber um bocadinho mais de tolerância, porque nestas culturas orientais as pessoas de idade são muito respeitadas. E o respeito que foi dado a Lul nesta época tinha a ver com o fato de ele ser um homem velho e, portanto, eles o ouviam mais com paciência, dizer, coitado, este velhote está aqui a falar estas coisas, vamos lá ouvi-los. Mas desta vez, quando ele foi finalmente à praça pública e começou a anunciar com amor, com cuidado, mas sendo muito claro ao anunciar que Mohammed era um falso profeta, as coisas correram muito mal. Ele foi novamente apedrejado pela multidão. Ele tinha mais de 80 anos e desta vez não resistiu. E, de facto, não no momento do apedrejamento, mas dias depois, por causa de todos os seus ferimentos, ele acabou por falecer. Quando nós lemos a história deste homem, marca-nos de forma impressionante a sua capacidade intelectual fantástica para a época em que ele viveu. O trabalho que ele desenvolveu em termos de formação, treinamento, a sua teologia e filosofia tão avançada e a criação de uma apologética cristã para o mundo muçulmano em plena Idade Média é algo que realmente nos impressiona. Também a paixão com que ele serviu a Jesus vez após vez, sabendo que a próxima viagem podia ser aquela que seria a sua última, como acabou por ser e acabou por acontecer. Quando nós encontramos gente que, tendo tanta capacidade, utiliza o seu conhecimento para se devotar ao Senhor, que usa a sua capacidade para servir a Cristo desta forma tão amorosa e tão completa, nós percebemos que estamos andando com gigantes. São vidas assim que nos inspiram.